O que está acontecendo no Irã? Por que os Estados Unidos atacou o Irã? A gente vai falar disso. Oi, eu sou o Nome Inválido, eu tô fazendo graduação em História com o objetivo de me especializar na história das agências de inteligência dos Estados Unidos. CIA, FBI, esse tipo de coisa. Eu também sou nóia de política americana há quase 10 anos. E isso aqui foi gravado em live, então se você está vendo como vídeo no YouTube, toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu faço live aqui no YouTube. Enfim, vamos seguir aqui, galera. Agora sim a gente vai falar da questão do Irã. Primeira coisa que eu quero falar, eu vou dar uma repassada na história dos Estados Unidos com o Irã, porque, de novo, eu entendo de história da CIA. O que eu sei da história do Irã é basicamente os pontos em que cruza com a história da CIA. Eu não vou fingir ser um grande especialista em história do Irã. Beleza? Eu quero recomendar esse livro, Endless Holocausts, que ele basicamente registra de maneira bem por cima, mas boa, e te dá boas indicações de pra onde ir, sobre todos os grandes crimes da história dos Estados Unidos até 2000 e até acho que 2016, se eu não me engano, porque ele menciona a primeira administração Trump, se eu não me engano. Então a gente vai agora dar uma repassada rápida na história do Irã e nas partes da história do Irã que envolvem a CIA, ok? Tá, no chat estão me pedindo pra mostrar o gato de novo. Eu vou mostrar e daí a gente... Gato. E daí a gente vai seguir com o resto do vídeo. Bom, tem esse livro, Endless Holocausts, que narra várias das atrocidades que os Estados Unidos cometeram ao longo da história até mais ou menos 2016. Não me lembro se 2016, mas eles mencionam o Trump no final do livro. E eu vou repassar as partes da história da CIA que cruzam com a história do Irã. Não vou falar da história do Irã no geral, porque eu não entendo de Irã, eu entendo de CIA. Enfim. Primeiro ponto que a gente deve entender. Acontece a Segunda Guerra, termina a Segunda Guerra. A Inglaterra e a União Soviética dominam o Irã. E eles tomam o Irã. E os três, no caso, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, concordam em dividir o petróleo iraniano entre eles. E é bom pontuar que a Inglaterra e a União Soviética invadem o Irã e tomam controle do Irã porque a Alemanha... Quase bati no microfone. Porque a Alemanha nazista estava querendo entrar no Irã, ia dar toda uma porra. Eles dominam o Irã, acaba a Segunda Guerra, eles partilham, cortam entre si os poços de petróleo do Irã. E daí os Estados Unidos imediatamente tentam passar a perna na União Soviética e falar, na verdade vai ficar tudo pra nós, vocês que se fodam. Os soviéticos falam não e botam gente com arma na mão no Irã. Os Estados Unidos falam, e se eu jogar uma bomba nuclear em vocês, hein? Eu vou matar todo mundo, vou jogar uma bomba nuclear no Irã, onde tá os soviéticos. Os soviéticos falam, também não precisa disso. Tá, fica, é seu então, foda-se. E eles deixam o Irã na mão dos Estados Unidos. Enfim, o Irã nessa época é uma monarquia parlamentarista. Então eles têm um parlamento, eles têm um primeiro-ministro, mas eles têm também um rei, entre aspas, que é o Shah. O Shah iraniano, nesse momento, ele vai ser o Shah iraniano por basicamente o tempo todo. Que... Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci agora o nome... Aqui, pô. Não, esse aqui. Ele já era Shah do Irã nessa época, o Mohammad Reza Pahlavi. Não vou saber pronunciar o nome do cara. Enfim. Estados Unidos ocupam o Irã. Eventualmente eles desocupam o Irã. Mais ou menos. E foda-se, tira os postos de petróleo da União Soviética, ameaça jogar uma bomba nuclear no Irã, é uma merda. Aí, em 1951, esse cara, Mohammad Mossadegh, eu devia ter ido checar as pronúncias desses nomes antes da live, né? Eu sempre esqueço de fazer esse tipo de coisa. Tá escrito aqui? Mossadegh. Muito baixo, eu não consigo ver. Mossadegh. Mossadegh, eu acho que é. Bom, enfim, ele se torna primeiro-ministro. Ele é democraticamente eleito como primeiro-ministro. Ok? E ele... E o Mossadegh, ele meio que imediatamente nacionaliza os poços de petróleo no Irã, que eram postos de petróleo controlados principalmente por empresas da Inglaterra.
beleza? Ao fazer isso, os Estados Unidos começa imediatamente a planejar um golpe de Estado contra ele. E nesse planejamento tem tentativas de golpe, tem uma série de tensões, a gente paga pela CIA pra fazer várias merda no país. Porém, então, antes de eu seguir nessa parte, ainda... Puta, agora me fugiu se foi 51 ou se foi 52. Mas o Shah, que é, de novo, é basicamente o rei do Irã, não é exatamente isso, mas a gente vai chamar de rei do Irã pra agilizar aqui a história. O Shah, todo mundo descobre que ele tá fechadão com as porra que tá com os golpistas, e ele foge do Irã, ele zarpa. Foge. Em 1953, finalmente a CIA consegue dar um golpe de Estado no Mossadegh. Ele cai. Esse golpe de Estado coloca de novo... Bom, não coloca de novo porque ele nunca deixou de ser. Mas fortalece muito a posição do Shah. Que, de novo, é esse cara aqui. Que alguém no chat falou como que pronuncia o nome dele. Parlev. Segundo a pessoa no chat, eu vou acreditar. O LivePix está na descrição. É pra estar funcionando. Nossa, é verdade. Inclusive, se você está vendo isso pelo YouTube como corte de live, que é um vídeo que eu fiz o upload, a gente tem o Apoia-se e tem o LivePix para você que quiser continuar ajudando a fazer esse canal ir mais pra frente, continuar produzindo e falando fazendo esse tipo de vídeo. Eu juro que os vídeos são melhores que as lives, pelo menos na minha opinião. Mas é isso aí. Isso é um corte de live, não um vídeo. Bom, tá upload de vídeo. Você entendeu? Você é esperto, você entendeu o que eu tô dizendo. Enfim. 1953 tem esse golpe e entra uma ditadura brutal, extremamente violenta, que é armada, treinada e... Qual foi o outro verbo que eu anotei? Patrocinada pela CIA. Beleza? E essa ditadura segue por anos. 26 anos, se eu não me engano. Quando, em 1979, a ditadura do Shah cai durante a Revolução Islâmica. Que eu pretendo recolocar os QR Code e tudo mais. Eu falo disso depois que a gente terminar essa parte do vídeo. Eu respondo todas as dúvidas a respeito do LivePix que vocês estão tendo aqui nos comentários. Nos comentários não, no chat da live. Enfim, vamos... Foco. Em 1979 tem a Revolução Islâmica no Irã, que basicamente todas porra de problema social que você consegue imaginar que acontece durante uma ditadura extremamente repressiva e que tinha uma desigualdade social ridiculamente grande, eles acabam culminando nisso, que é uma revolução que foi liderada por uma galera religiosa mesmo. Se eu não me engano, um dos lemas deles era nem capitalismo, nem comunismo, Islã. Algo assim, eu tô fazendo uma paráfrase, talvez eu esteja fazendo uma paráfrase meio errada. Deu uma girada na mesa. E tem essa revolução. Eles tiram o Shah, expulsam o Shah foge para os Estados Unidos. A galera do Irã fala: ei, Estados Unidos... Você devolva o Shah pra nós, que a gente vai julgar ele aqui dentro pelos crimes que ele cometeu enquanto estava no poder. Os Estados Unidos olha e fala: Eu não. Tá doido. E foda-se. A partir desse momento, as relações Irã e Estados Unidos ficam muito ruins. Aí, uma série de coisas segue acontecendo. Beleza? Opa, é aqui. 1980, em janeiro de 1980, ou seja, o ano seguinte. Pera, a crise foi depois. Não, a crise foi antes, puta que pariu. Bom, tem a revolução, aí acontece a crise dos reféns no Irã. Basicamente tinha a embaixada americana. A galera do Irã cerca o bagulho, prende todo mundo e fala: não, vocês só vão sair daqui quando a gente negociar direito com os Estados Unidos a respeito do que tá acontecendo aqui. A gente vai ajustar a nossa relação entre nossos países e daí a gente devolve a galera que a gente sequestrou. Bom, isso acontece finalzinho de 79. Em 1980,
O presidente, até então, que era o Jimmy Carter, que era um democrata, ele morreu ou ele não morreu? Acho que ele não tá vivo. Não, puta, verdade, ele morreu em 2024, né? Caralho, que loucura. Eu acabei de lembrar que uma das últimas coisas que ele fez na vida foi votar na Kamala Harris. Ele todo velhinho, todo fudido naquela cadeira de roda e votar na Kamala Harris, que loucura. Enfim. O Jimmy Carter, ele faz o discurso do Estado da Nação. Que é... Lembra esse discurso que teve recentemente do Trump, que foi longo pra caralho, ele mentiu pra cacete? Esse discurso acontece todo ano, onde o presidente vem falar como que tá o país. Em 1980 ele faz o discurso, e ele não apenas pontua sobre a crise dos reféns no Irã, como ele fala que qualquer um que impedisse o fluxo de petróleo no Golfo Persa, que é onde está o Irã, ia ser considerado como um ataque à segurança da nação dos Estados Unidos. Eu não me lembro agora se ele falou um ataque à infraestrutura ou um ataque aos interesses. Mas ia considerar um ataque aos Estados Unidos, impedir que o petróleo fluísse pelo Golfo Persa, e isso já é um puta de um bagulho. Ele começa a negociar. Não fumem. Muito ruim fumar. Dá tosse mesmo quando você para. Enfim. Ele faz esse anúncio, o que eu tava falando? Assim, a crise dos reféns. E ele começa a negociar com o Irã sobre como que eles podem resolver aí a crise dos reféns. Bati no microfone 30 vezes, mas tudo bem. E ele chega à conclusão de que, ei, e se eu desse, tipo, arma pra caralho pra vocês aí no Irã? E fica tudo certo, vocês devolvem a galera que vocês sequestraram. O Irã fala, beleza, vamos ver isso aí. Aí, o Ronald Reagan, junto da Mossad, eles chegam no Irã, eles se encontram com alguns espiões iranianos em Madrid, e eles trocam uma ideia. E falam, e se a gente desse mais armas, porém, a gente pega os reféns, pega as armas, deixa na mão do Israel, deixa os reféns com vocês, e daí espera dar um tempo, porque 1980 é ano de eleição. Novembro agora tem eleição, meu parça. A gente espera, segura um tempinho, vai ter eleição. Essa crise vai estar se mantendo, eu ganho. Aí, quando eu ganhar, a gente troca. Eu dou as armas pra vocês, vocês devolvem os reféns e fica tudo certo. Eu quero lembrar vocês que é dia 20 de janeiro, quando o novo presidente dos Estados Unidos assume, ok? Eu quero que vocês vejam o dia que isso acabou. Os caras libertaram os reféns no mesmo dia que o Ronald Reagan virou presidente. Menos de uma hora depois que ele se tornou oficialmente presidente, eles soltaram todos os reféns. Porque eles fizeram um acordo com o Ronald Reagan e a Mossad pra pegar a porra dos reféns. Pra segurar os reféns um tempo extra pra conseguir foder a reeleição do Carter. Bom, logo antes disso acontecer, do fim da crise, começa a guerra do Irã com o Iraque, que eu não vou tentar explicar o que aconteceu durante essa guerra, porque, de novo, eu entendo de CIA, De novo, eu entendo de CIA, eu não entendo da história do Oriente Médio, para além de como se interloque, não. Mas como se emaranha com a história da CIA. Não vou tentar explicar o que aconteceu na guerra do Irã e do Iraque. O ponto é, durante essa guerra, o governo americano não queria que nenhum dos lados ganhasse. Porque se um dos lados ganhasse de maneira meio definitiva pra caralho, fudeu. Um deles vai dominar a porra toda daquela região do Oriente Médio. Daí fudeu pros Estados Unidos. Eles queriam eles fracos, eles queriam eles danificados
tanto politicamente, quanto socialmente, quanto militarmente por causa da guerra. Então, o governo americano passa a vender e ajudar os dois lados dessa guerra. Tanto o Irã quanto o Iraque. Iraque, que era do Saddam Hussein. Irã, que era da mesma galera que ainda tá lá. Ficam recebendo arma dos americanos. Ficam recebendo dinheiro dos americanos. Pra fazer com que essa guerra dure basicamente pra sempre. Ponto que acontece aí a questão a crise do Irã-Contras, que foi a seguinte situação. Se eu não me engano, foi em 79 que teve a revolução na Nicarágua. Posso estar errado quanto ao ano. Deixa eu checar rapidão, inclusive. Vai que eu tô falando bobagem quanto ao ano. Foi... Cadê? 79 mesmo. Que teve a revolução na Nicarágua. Bom, quando os sandinistas ganham. Que era a galera de esquerda. Tem essa revolução na Nicarágua, uma galera de esquerda entra no poder. E daí começa a existir esses grupos chamados Contras, os contra-revolucionários, que eram milícias paramilitares de extrema-direita armadas pelo governo americano para lutar contra esses comunistas na Nicarágua. Por muito tempo, os americanos na cara dura financiavam os Contras, jogavam dinheiro nos Contras e foda-se. Aí, o Congresso fala, ei, para, os caras tá cometendo crime. Aí os Estados Unidos fazem duas coisas. Eles começam, a deixar os Contras venderem droga nos Estados Unidos adoidado e usar esse dinheiro pra comprar arma. E o cara que denunciou isso, o Gary Webb, ele eventualmente se matou com 2 tiros na cabeça. Sim, ele se matou com 2 tiros na cabeça. Isso aconteceu. E tem isso. Depois disso, na verdade mais ou menos ao mesmo tempo, acontece a questão Irã-Contras, onde o governo americano pega suas armas, vende esses mísseis, particularmente míssil antiaéreo, se eu não me engano, pro governo do Irã, mesmo governo que está até hoje, vende esses mísseis pro Irã, pega esse dinheiro, e esse dinheiro eles dão pros Contras financiarem suas lutas contra os comunistas. Por quê? E veja bem, o governo do Irã, que está lá atualmente, é para os Estados Unidos uma alternativa menos pior do que ter comunistas no poder, do que ter a esquerda controlando o bagulho. Porque toda essa galera, eles têm medo da esquerda até agora. Pensa no caso de Jeffrey Epstein, rapidão. Todos esses caras hiperpoderosos, que tava todo mundo com o rabo preso pra caralho, de todo tipo de lado político. 2 coisas, e apenas 2 coisas, uniam todos eles. Rabo preso com o Jeffrey Epstein e não gostava de comunista. Essas 2 coisas tinha todos eles em comum na porra do caso Epstein. Os comunistas são os maiores inimigos desses caras, sempre foram. Enfim. Por que estão falando 2 no chat, cara? O que aconteceu? Bom. Eles vendem arma pro Irã, pegam esse dinheiro, financia a luta dos Contras na Nicarágua. Só tava confirmando que ela não vomitou de novo. E desde essa época, como os Estados Unidos lidam com o Irã é basicamente sanção pra caralho até eles fazerem o que eles querem. Várias pessoas falando 2 no chat da live. Eu vou focar que isso aqui vai virar corte. E os caras estão fazendo várias sanções contra o Irã sobre... Vocês não podem ter missão nuclear, os caras vão ficar sendo engraçados e vão ficar postando 2 no chat da live. Enfim. Eu vou parar de olhar o chat. Vocês vão me deixar maluco. Eu sofro de doido, eu não posso ficar vendo essas coisas. Vai que tem um significado oculto terrível e eu preciso prestar atenção imediatamente. Enfim. Então, desde essa época, os Estados Unidos estão nessa guerra fria com o Irã, particularmente junto de Israel, e essas porra tá acontecendo.
Aí agora a gente vai falar mais algumas coisas sobre a atual guerra do Irã dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Primeiro, deixa eu pegar... não era isso aqui. Esse aqui é importante falar no começo. Esse aqui é importante falar no começo. Esse aqui é importante falar no começo. Esse aqui depois. Eu não devia ter fechado. Eu não sei o que eu fechei, mas eu não devia ter... Tá tudo bem, tá tudo salvo. Eu abro daqui a pouco essas outras páginas. Tá. Esse aqui é agora também. Bom, vamos entender algumas coisas? Primeiro, Israel é um pequeno pedaço dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nas palavras do Joe Biden nos anos 80. Ok? Inclusive eu vou pegar esse... Nas palavras do Joe Biden, Israel é o melhor investimento que os Estados Unidos já... Não vai ter legenda. Israel é o melhor investimento que os Estados Unidos já fizeram. Se Israel não existisse, a gente precisaria inventar um Israel. Porque isso garante os nossos interesses no Oriente Médio. Ok? Ah, sim, por conta dos 2 tiros do Gary Webb, beleza. Que eu tinha comentado logo antes. Agora eu entendi porque tava todo mundo falando 2. Obrigado por quem explicou no chat. Há quem diga que eu sofro de autismo, mas eu duvido. Vamos continuar a live falando de política americana? Coisa que eu pesquiso há uma década. Tá. A economia de Israel tá cagada. Tá cagada, tá fodida. A economia de Israel basicamente se sustenta pela parte bélica. Ok? Então, se Israel parar de fazer guerra, eles entram em crise econômica. É simples assim. Que Israel está vendo que tá vindo uma massa muito grande de pessoas nos Estados Unidos que profundamente odeia Israel, parte porque vê as atrocidades que eles estão cometendo na Palestina e falando: ei, não, caralho, que porra é essa? E parte porque é antissemita. Porque eu também vou abrir aqui um parênteses. A direita americana tá, tipo, década, desde os anos 40, tentando criar um tipo de extrema-direita que seja racista pra caralho, que ataque todo tipo de imigrante, mas que não seja antissemita. E eles nunca conseguem. Nunca conseguem, porque é uma ideologia que sempre vai cair de novo no nazismo, e nazismo era antissemita, então os caras não vão largar o osso, e fica dando essa merda. E tá vindo esses 2 grandes grupos contra o Estado de Israel. Já é uma quantidade maior de pessoas nos Estados Unidos que é a favor da causa palestina em comparação aos que são a favor de Israel. E isso é tipo a primeira vez na história que isso acontece. Isso começou a acontecer tipo depois do 7 de outubro, que foi o ataque. Acho que foi 7 de outubro que foi o ataque em Israel. Enfim. E a economia de Israel tá cagada. Eles estão vendo que tá vindo um pessoal que não vai apoiar Israel fazer o que quiser. Então, a janela de tempo que eles têm para se utilizar do exército americano para fazer todo tipo de guerra tá fechando. Então eles precisam correr e eles estão correndo. Para além disso, tem uma questão religiosa nessa guerra. O próprio secretário de guerra do governo americano, o alcoólatra fudido miserável do Pete Hegseth, ele falou e mandou várias pessoas falarem. Essa organização, Organização pela Liberdade Religiosa Militar, vou traduzir assim, que é uma organização que vê quando que, tipo, os líderes militares estão cometendo o crime de falar para os soldados para quem Deus eles devem rezar. Recebeu muitas denúncias agora com a guerra com o Irã de que tem várias galera do governo americano, do exército americano, dizendo que essa é uma guerra santa para causar o fim dos tempos bíblicos e trazer Jesus de volta.
Porque essa é uma galera que existe e muito nos Estados Unidos. Uma galera de um cristianismo maluco, de um pentecostalismo muito específico que acha que tem que ter uma guerra absurda no Oriente Médio e que Israel domine a porra toda para que Jesus volte. Dentre essas pessoas se inclui o diretor do Departamento da Guerra. Secretário, mas eu chamo de diretor porque secretário pra gente parece outra coisa. E pra parte do governo, isso é uma guerra santa para causar o fim dos tempos. E tem um meme que eu vi, que eu acabei não salvando, que é dois carinhos apontando pro outro e rindo, um com a camisa de Israel, o outro com a camisa dos Estados Unidos, eles dizendo exatamente a mesma coisa, que era basicamente: esse bobão vai lutar a minha guerra para trazer de volta o Messias, mas ele não sabe que o Messias que vai retornar é o meu e não o dele, e o meu Messias vai destruir ele pra caralho. E tá os dois achando isso. Parte de Israel e parte dos Estados Unidos está nessa guerra porque eles genuinamente acham que isso vai causar o fim dos tempos e o retorno do Messias. No caso de Israel, a chegada do Messias, se eu não me engano, não sou tão entendido assim dessa versão apocalíptica do judaísmo sionista. Porque, de novo, essa galera é tudo sectos religiosos malucos que acabaram no governo. Porque a vida é uma loucura, velho. Que a vida é uma loucura. Então, é em parte uma guerra religiosa. Várias tropas, como eu li na notícia anterior, receberam ordens dizendo que não, isso tá acontecendo porque é parte do plano de Deus que a gente ataque o Irã. Um outro motivo que eles deram de por que eles atacaram o Irã, e esse motivo, o Marco Rubio, que é o... Puta, mano, me fugiu agora o nome do negócio que ele faz. Pera aí, um segundo. Isso foi no meio do corte e é isso aí. Eu tô resolvendo um negocinho aqui. Se isso está no corte que foi pro YouTube, eu peço desculpas. Finge que é um anúncio. Não tem anúncio no meio dos vídeos? Pera aí, deixa eu pegar aqui o negócio. Tá, voltamos. O rolê é o seguinte. Eu achei que ela ia vomitar de novo, velho. Eu sei que ela não vai vomitar, porque ela não comeu de novo desde que ela vomitou. Mas eu fico com medo. Ela, no caso, o gato. Tá ali, vocês não conseguem ver. Enfim. Onde que eu estava? O Marco Rubio, ele soltou uma frase aí que depois ele voltou atrás e disse: não é bem assim, veja bem, etc e tal. De que ele falou: não, veja, a gente sabia que o Irã não ia atacar a gente antes da gente atacar o Irã. Porém, o nosso ataque ainda foi um ataque defensivo preventivo, um ataque preventivo foi o termo que ele usou, porque a gente sabia que Israel ia atacar o Irã. E daí, se Israel atacasse o Irã ia devolver em nós, e a gente ia se foder porque a gente não ia estar pronto. Então a gente decidiu atacar antes, porque daí a gente ia estar pronto. E daí todo mundo olhou e falou: então vocês atacaram o Irã pra proteger Israel? E ele falou: E daí ele voltou atrás e fingiu que nada disso aconteceu, que ele não tinha falado nenhuma dessas coisas, mas ele falou todas essas coisas. Essa aqui, atenção, essa não é confirmada. Eu quero deixar muito claro, essa não é confirmada. Os Estados Unidos admitiram
que 6 soldados morreram, ok? O Irã fala que mataram 560. Eu não sei se pegaram 560, mas pra mim toda essa quantidade de bomba matar 6 pessoas é esquisito. Mas sei lá, os caras podem ter se prevenido bem pra caralho também. Vai que... Quem sou eu pra dizer qualquer coisa? Só quero pontuar. O 560 mortes na mão do Irã não foi confirmado. Eles admitem que esses 6 morreram pra proteger o pedófilo do Trump e o corrupto do Netanyahu, ambos genocidas, de irem pra cadeia. Porque, eu não sei se vocês estão ligados, tanto o Trump quanto o Netanyahu estão, tipo... uma saída deles do governo e um escorregão de cair na cadeia. O Trump mais que o Netanyahu, eu diria. Mas talvez eu só não esteja acompanhando a situação do Netanyahu tão a fundo quanto eu deveria. Isso aqui foi a reportagem original dos negócios de que o Irã fez o que fez... que os Estados Unidos fez o que fez contra o Irã pra devolver Jesus... Devolver Jesus, não. Eu fiz uma tradução simultânea ruim ali. Pra ter um retorno de Deus. Pra ter o retorno de Jesus. O que é uma loucura do caralho. Outra coisa que aconteceu foi que essa base britânica foi atacada, e o negócio que me deixou cabreiro das ideias é que o Irã negou que foi eles. O Irã negou que foi eles. Pra mim não faz sentido o Irã ter atacado... Tá, eu tenho que abrir aqui um parênteses. Pra você que tá vendo só o corte que não viu essa live, não viu a live anterior. Uma coisa que aconteceu com o Irã foi que eles dividiram militarmente o país. Depois que deu essas merda com a guerra, eles pegaram o exército do Irã e fraturaram em exércitos provinciais. Porque eles sabiam, a cota, que eventualmente eles iam entrar em guerra com os americanos, e os americanos iam matar toda a liderança meio que imediatamente. Então eles sempre se prepararam pra, em último caso, quando desse uma merda grande, cada exército de cada província se tornar auto-independente. Se tornar independente, auto-independente não faz sentido essa palavra. Ia se tornar independente e ia atuar como um exército próprio, com o direito de fazer meio que o que quisesse. O que torna uma situação meio que incontornável, porque não tem uma figura central com quem você possa negociar. Tudo que você pode fazer é tentar negociar com todo mundo o tempo todo, sozinho, e seja o que Deus quiser. Entende o que eu tô dizendo? Enfim. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Uma notícia que eu precisava informar. Cadê? Teve relatos, e eu não sei quão confirmado foi isso e quão não foi, porque quem falou foi o Tucker Carlson, que é um cara de direita pra caralho nos Estados Unidos, meio racistão, que tá fazendo umas coisas aí políticas. Desculpa, não vou explicar a caminhada política do Tucker Carlson nesse momento, não vou. Uma hora eu vou, mas não agora. Ele falou que basicamente a Arábia Saudita e o Catar prenderam agentes da Mossad, a agência de espionagem de Israel, que estavam plantando bombas no país. O que daria a entender, se isso for verdade, que Israel está forjando ataques como se fossem ataques do Irã. Daria a entender caso fosse verdade, não estou dizendo que é. Eu sei que às vezes eu falo, não estou dizendo que é para tentar escapar de um processo, mas eu estou sendo muito honesto agora, não sei se isso é verdade. Que Israel estaria forjando ataques para que mais gente entrasse na guerra contra o Irã. E não me surpreenderia. Tá ligado? Bom, as informações que a gente tem sobre o que está acontecendo no Irã, por enquanto, são essas. Então, para você que está vendo isso aqui como vídeo no YouTube, é isso. Muito obrigado. Para você que está em live, fique, a live vai continuar. E você que está no YouTube, LivePix, o Apoia-se, tá tudo na descrição. São as melhores maneiras de você ajudar o nosso canal. Ai, soluço. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau pra você do YouTube e você